Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês Mateus 25, do 1 ao 13. No mês de outubro eu reli o livro de Mateus e finalizei, e esse foi um dos versículos no qual me rasgou, né? Foi para um momento de meditação mais profunda mesmo, de analisar o que Deus queria falar nessa palavra, porque essa palavra fala muito sobre a prontidão espiritual, sobre as 10 virgens ali que se fala nesse versículo. Então, nem todo mundo que diz, né, que diz Senhor, está realmente pronto para encontrá-lo, né? Isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando, né? Eu falei, Senhor, porque Jesus ele pode demorar, mas ele vem, né? E mesmo a gente que é cristão, a gente que é evangélico, a gente não é sobre religiosidade, tá? Mas a gente que tá caminhando com Deus, a gente chega uma hora que a gente cansa, né? Tem as batalhas da vida, tem os ataques, e isso faz parte, né? Então, porque a religiosidade, ela não sustenta, né? Por isso que a gente tem que estar ali reabastecendo o nosso óleo dia após dia, né? Alimentando, sendo alimentado pela palavra, porque a religiosidade, ela não sustenta, isso é um fato da vida, né? Então, essa parábola das 10 virgens não é sobre casamento, mas é sobre quem vai entrar e sobre quem vai ficar. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque tem um significado espiritual, né, por trás de tudo isso, porque tem os elementos. Então, quando a gente fala do noivo, né, o noivo ele significa Jesus. Então, poxa, quando a gente tá ali à espera do noivo, daquele primeiro amor, a gente tá falando de Jesus, né? Então, a gente precisa ter isso, porque sim, tem os momentos da gente tá vivendo aquele primeiro amor, mas ler a Bíblia, estudar e se aprofundar em conhecer mais ao nosso Pai, né, conhecer mais a Jesus, isso é um conhecimento que ninguém nos tira, porque tanto nós estamos ali buscando conhecer Ele, como Ele está nos conhecendo, né, que Ele já nos conhece, mas Ele está ali conosco, vivendo o nosso dia a dia, e é o que Ele deseja. E as virgens, né, quando a gente coloca ali o elemento das virgens, são pessoas que dizem seguir Jesus, mas não seguem. E quando a gente fala sobre as lâmpadas, é uma vida cristã visível só aquilo que você é a partir do que os outros te veem, mas como é você no secreto, como cristã, como uma vida cristã, né, dentro da sua casa, você sozinha, você sozinho. Então, foram elementos que estou trazendo aqui para que a gente medite, e sozinhos mesmo consigamos analisar quem somos nós. E quando eu falo sobre o óleo é intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Então a gente precisa abastecer o nosso óleo diariamente. Se o óleo acabou, vai ali, rega de novo esse óleo, vai alimentar esse óleo, porque é importante a intimidade real, dia a dia com Deus. Não tem como você ser alimentada ainda uma vez por semana na igreja, não é o suficiente. Gente, não é suficiente. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa de ir uma vez na semana e tava tudo certo. E nos outros dias, né? Então, quando você vai criando essa maturidade, não porque eu não tinha ninguém me ensinando, mas quando você vai orando, pedindo a Deus, Ele vai te colocando nos caminhos, você vai aprendendo a ter um tempo com Deus. Não é ficar uma hora lá, ajoelhado, não é sobre isso, mas é falar com Ele no decorrer do seu dia, intimidade com Deus. Quando a gente coloca aqui tarde da noite, então é a volta inesperada de Cristo, porque nem o dia nem a hora ninguém de nós sabemos, mas sabemos que Ele vai voltar e precisamos. Será que estamos preparadas para essa volta, para encontrar com Ele? É uma pergunta muito forte que me fez pensar, porque somos imperfeitos, somos pecadores, mas será que todos os dias a gente está buscando ser uma pessoa melhor, a se corrigir, né? Falar, não, isso eu tenho temor a Deus, eu não vou fazer. Então precisamos, porque a Bíblia diz que não sabemos a data e nem a hora, mas que precisamos perseverar e orar em todo o tempo. Então isso é algo que marcou e ficou aqui no meu pensamento.
e porta fechada. Então vai chegar um momento, hoje a porta ela tá aberta. Deus ele nos espera de braços abertos, mas vai chegar uma hora que a porta ela vai ser fechada. E será que a gente está pensando sobre isso? Né? O que nós estamos fazendo? Porque aqui na Terra é um tempo de preparo para a gente viver na eternidade com o nosso Pai. E será que aqui a gente está fazendo as coisas para ser melhor a cada dia? Para agradar ao nosso Pai? Ou a gente está fazendo por nossa própria vontade para nos agradar? Então esse também foi um dos elementos que me fez trazer esse incômodo aqui e analisar a minha vida, né, o meu dia a dia. E não é sobre o que você mostra para os outros, sabe? Não é sobre o que você aparenta ser, mas é sobre o que você carrega quando ninguém tá vendo. É o que você é quando ninguém te vê. E é nesse lugar que Deus nos vê, né? É sobre isso. E porque eu falo, né? Porque tem cristão que vive no piloto automático. Vai na igreja, coloca a mão pra cima, louva a Deus, mas não tem óleo, não ora, não lê a Bíblia, e ainda acha que está tudo bem. E não está tudo bem. A fé ela não pode depender do pastor, do culto, da Bíblia, da música, do som, não pode depender. A fé ela tem que ser reserva, sabe? Ela tem que ter uma reserva ali quando a sua fé estiver acabando. Você fala, eu tenho mais de Deus aqui. Eu tenho mais pra transbordar, entende? Então, eu quero trazer alguns exemplos aqui que são pessoas vivendo de aparência espiritual. Porque não dá pra gente só aparecer, a gente precisa ser no nosso íntimo, no nosso mais íntimo lugar. Com Deus, sabe? Naqueles momentos que ninguém te vê, mas que Deus tá te vendo. É nesse lugar que você é reconhecida por Ele. E gente dizendo, um dia eu acerto com Deus, um dia eu me acerto com Deus, tá tudo bem, um dia eu me resolvo. Gente, a gente tá vivendo assim as mais fortes profecias da Bíblia. Cada dia que passa. E não tem como a gente esperar que daqui um dia a gente se acerta com Deus. É agora, é hoje, é agora, tipo assim, a gente não pode perder tempo em não entregar a nossa vida a Deus e não saber quem nós somos em Deus. Eu sei que é um processo e Deus ele sabe o momento certo, porque Deus é muito gentil e educado, ele pede licença para entrar, ele não vai entrando na sua vida. E não dá pra gente negligenciar e falar depois eu me resolvo com Deus, precisa ser agora, precisa ser hoje, Senhor me perdoa, eu quero uma vida nova, transforma a minha vida, sabe? Se render a Deus, é isso. Descuido disfarçado de fé. O descuido disfarçado de fé é você negligenciar a sua saúde, é você não se cuidar, é você não observar os sinais do seu corpo. Você não tá se alimentando das coisas que Deus fez pra nós, das coisas da terra, né? Das coisas que Deus deixou e querer comer só coisas fáceis, ter uma preguiça de fazer uma comida, exemplo, né? Então, esse descuido, você tá descuidando daquilo que é de Deus, porque nós somos de Deus. A Bíblia diz que nós não somos de nós mesmos, né? Então, o descuido disfarçado de fé, você não tomar um golinho de água. Coisa tão simples, sabe? Isso é um ato de fé, ali você cuidar de si, do seu corpo, do seu tempo, da sua cabeça, tirar um tempo para ler a Bíblia, tirar um tempo para orar, tirar um tempo para escrever, tirar um tempo para se desenvolver e estudar em alguma coisa. Isso é se cuidar, sabe? É falar, Senhor, me renova aqui para estudar tal coisa, me ajuda, me direciona. E a porta ela está aberta agora, mas ela vai fechar. E a gente precisa passar por todos esses pontos aqui que eu mencionei e analisar a nossa vida. Não dá pra gente ficar perdendo tempo com, sabe? O Deus, ele tem um convite pra mim, ele tem um convite pra você. E Jesus, ele não quer apenas que você o conheça, né? Ele quer te conhecer.
Ele quer vida cotidiana com você. Ele quer estar no simples do dia a dia com você, sabe? O simples. O simples. Acordar de manhã e falar, Senhor, obrigado pelo o sopro que o Senhor despertou sobre mim, sabe? É o simples, é você lembrar dele. Agradecer pelo alimento que você está comendo na sua mesa, pela cama quentinha, pelo chuveiro. Agradecer pelo que você já tem nas suas mãos. E se Jesus voltasse hoje, quero fazer essa pergunta para vocês. Se Jesus voltasse hoje, você entraria? Se Jesus voltasse hoje, você entraria? E hoje é dia de reabastecer o seu óleo. Então, se o seu óleo ele tá seco, reabasteça seu óleo, reabasteça sua fé. Tire um tempo para Deus, fale com Deus, desabafe com Deus. Ele é o nosso melhor amigo, ele é nosso conselheiro, tá? E hoje é dia de voltar. Hoje é dia de estar pronta. Hoje é dia de falar, Senhor, eu me rendo a Ti. Hoje eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida a Ti, entregar tudo que carrega meu nome. Aonde eu pisar, aonde eu tocar, o que eu falar, que seja para Ti, que é sobre Ele. Tudo que nós fazemos não é, tô fazendo para as pessoas, para validação, para o reconhecimento. Não. É para Deus. Tudo é para Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Entende? Tudo é por Ele e para Ele. E quando a gente entende quem nós somos, somos filhos do Criador de todas as coisas. Somos obra dele. Sim, somos obra dele. E quero fechar aqui com um versículo, Mateus 25:13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Gente, orem. Orem, 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 orem. Profetizem, declarem. Temos uma autoridade tão grande que tá aqui, ó, no nosso falar, no nosso declarar, no nosso agradecer, sermos gratos. Eu tenho certeza absoluta que você tem muitos motivos para ser grato. Muitos motivos. Pela sua saúde, pela sua casa, pelo seu trabalho. Mas meu trabalho... Você tem um trabalho, pelo seu carro, por ter dinheiro para pagar um transporte, pelo alimento, pela sua família, por qualquer... Eu tenho certeza que você tem motivos para agradecer. Se a gente parar para observar, a gente tem muitos motivos para agradecer. E a gente foca no quê? No que não tem. Naquilo que a gente não tem ainda. Mas Senhor, tá ruim isso aqui, eu queria... Gente, agradeça o que você já tem. Seja pouco, seja muito. Seja grato pelo aquilo que você tem hoje. Porque Deus, se você é grato no pouco, Deus vai te abençoar no muito. É sobre isso, entende? Mas enfim, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês sejam muito abençoados, ativados, que o mês de vocês sejam de unção, de porção dobrada do Senhor, dos céus, que vocês tenham conhecimento dos céus. E é isso, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.